Agora vamos fazer exercícios. Nesse primeiro aqui é um prisma quadrangular. A aresta da base é 2 e a altura é 3. Então vamos jogar nas fórmulas. A área da base é o lado ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4. A área da face é a base vezes a altura, que é o lado vezes a altura. Então 2 vezes 3, 6 metros quadrados. A área lateral, 4 vezes a área da face. Então 4 vezes 6, que a gente calculou aqui, vai dar 24. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então 24 mais 2 vezes 4. 24 mais 8, 32. Então 32 é a área total, metros quadrados, né? E o volume é 4 vezes 3, que é a área da base que está aqui, pela altura que ele deu, que é 3. Então dá 12. Nesse prisma aqui é a mesma coisa, sendo que a aresta é 3 da base e a altura é 4. Então vamos lá. A área da base é o lado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 metros quadrados. A área da face é o lado vezes a altura. 3 vezes 4 dá quanto? 12 metros quadrados. A área lateral, 4 faces. Então 4 vezes a área da face. É só multiplicar por 4 esse valor aqui. 4 vezes 12, 48. A área total. A área lateral mais 2 vezes a área da base. Então 48 mais 2 vezes 9, que é 18. 48 com 18 dá quanto? 66 metros quadrados. E volume. A área da base, que deu 9, vezes a altura que ele deu no problema, é 4. 9 vezes 4, 36. Nesse outro prisma aqui, a aresta é 4 e a altura é 5. Então vamos aos cálculos. A área da base, 4 ao quadrado, que é 16. Então, lado vezes altura, base vezes altura. A aresta da base vezes altura vezes 4 vezes 5 dá quanto? 20. Área lateral, 4 vezes 20, 80 metros quadrados. Área total, área lateral mais 2 vezes a área da base. Então 80 mais 2 vezes 16. Então dá quanto? 80 mais 32, dá 112. E o volume, área da base vezes a altura. 16 vezes 5, dá 80 metros cúbicos. Esse aqui já vai ser o prisma triangular. É o mesmo raciocínio, só vai mudar as fórmulas. A área da base, tem que calcular em função da aresta da base e da altura. Então vamos lá, a área da base é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 sobre 4, corta o 4 com 4, fica só raiz de 3. A área da face, 2 vezes 3, 6 metros quadrados. A área lateral, 3 vezes a área da face. 3 vezes 6, 18. A área lateral. A área total. A área lateral mais 2 vezes a área da base. Então dá 18 mais 2 raiz de 3. Não pode somar não, deixa assim mesmo, tá? Se somar aqui der 20 está errado, tem que deixar assim. E o volume é a área da base, que deu raiz de 3, pela altura, que é 3. Então fica 3 raiz de 3 metros cúbicos. Mesma coisa nesse aqui, sendo que aqui a aresta da base é 3 e a altura é 4. Então vai ficar 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dá 9 raiz de 3 sobre 4. A área da face, 3 vezes 4, 12. A área lateral, 3 vezes 12, 36. A área total. A área lateral mais 2 vezes a área da base. Então é 36 mais 2 vezes raiz de L, 9 raiz de 3 sobre 4. Então dá para simplificar o 2 com 4. Vai dar 9 raiz de 3 sobre 2. E o volume, a área da base vezes a altura. 9 raiz de 3 sobre 4, multiplicado pelo 4, vai cortar o 4 com 4, dá 9 raiz de 3 metros cúbicos. E aqui nós temos outro prisma, a base, a aresta da base é 4 e a altura é 5. Então fica 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corta o 4 ao quadrado, que é 16 com 4, vai dar 4. Então 4 raiz de 3. A área da face, 4 vezes 5, 20. Aqui o lado, a aresta lateral, a área lateral vai ser 3 vezes a área da face. 3 vezes 20, 60. A área total, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então dá 60 mais 2 vezes 4 raiz de 3. Então dá quanto?
60 mais 8 raiz de 3. Não pode somar, deixa assim mesmo. E o volume, 4 raiz de 3 vezes 5. Então, 20 raiz de 3. Agora o prisma hexagonal. Aqui a aresta é 2 e a altura é 3. Então vai ficar a fórmula da área da base. 3L2 raiz de 3 sobre 2. Então, jogando o lado aqui valendo 2. 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Corto 2 ao quadrado, que é 4 com 2, vai ficar 2. 2 vezes 3, 6. Então dá 6 raiz de 3. Área da face. 2 vezes 3, 6. Área lateral. 6 vezes a área da face. São 6 lados, né? Então 6 vezes a área da face, que é uma caixinha com 6 lados. Então tem que multiplicar por 6 esse valor aqui, ó. 6 vezes 6, 36. E a área total. A área lateral mais 2 vezes a área da base. Então é 36 mais 2 vezes 6 raiz de 3. Então dá 36 mais 12 raiz de 3. E o volume, a área da base pela altura. Então 6 raiz de 3 vezes 3. Igual a 18 raiz de 3. Repara, se você errar algum desses valores anteriores, você vai errando tudo. Então tem que prestar muita atenção para não errar na área da base, na área da face, que os outros cálculos dependem desses valores. Por exemplo, esse aqui, ó, o lado é 3, a altura é 4. Então vai ficar, substituindo o valor do lado, né? 3L2, 3 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então dá 3 vezes 9, 27. 27 raiz de 3 sobre 2. Área da face. 3 vezes 4, 12. Área lateral, 6 vezes 12, né? São 6 lados, 6 vezes 12, 72. Área total, área lateral mais 2 vezes a área da base. 72 mais 2 vezes 27 raiz de 3 sobre 2. Não, dá 72 mais 27 raiz de 3. Não pode somar não, deixa assim mesmo. E o volume, a área da base vezes a altura. 27 raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Então dá 54 raiz de 3. Nesse outro prisma aqui, o lado é 4 da base e a altura é 5. Então vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então dá 3 vezes 16, 48. 48 por 2 dá quanto? 24 raiz de 3. Área da face. 4 vezes 5, 20. 20 metros quadrados. Área lateral. 6 vezes 20, 120 metros quadrados. Área total, olha lá. Somando o que está em volta, que é 120, mais 2 vezes 24 raiz de 3, que já foi calculado lá em cima. Dá 48 raiz de 3. E o volume, a área da base pela altura. 24 raiz de 3 vezes 5. Dá 120 raiz de 3. Agora vem o paralelepípedo e o cubo. O paralelepípedo, a área da base é AB. Então, os cálculos são até mais rápidos. É 3 vezes 4 dá quanto? O A é 3, o B é 4 e o C é 12. Então, 3 vezes 4, 12. A área lateral é só jogar na fórmula. 2 vezes BC mais AC. Então, 2 vezes 4 vezes 12 mais 3 vezes 12. É só substituir os valores certinho. O B é 4, o C é 12. O A é 3, o C é 12. Então, vai ficar 2 vezes 48 mais 36. 2 vezes 84. Dá quanto? 168. Então, vai ficar 168 metros quadrados, a área lateral. A área total já é outra fórmula aqui, ó. 2 vezes AB mais BC mais AC. Então tem que jogar nos mesmos locais. 2 vezes 3 vezes 4, mais 4 vezes 12, mais 3 vezes 12. Então 2 vezes 12, mais 48, mais 36. Somando tudo dá quanto? 2 vezes 96. Dá 192. E o volume é A vezes B vezes C. Então 3 vezes 4 vezes 12. Que dá 144. A diagonal da base é só jogar naquela fórmula. Raiz quadrada de A2 mais B2. Então raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que vai dar raiz de 25 que dá 5. E a diagonal do paralelepípedo é raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Que vai dar quanto? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Dá raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 quanto é que é? 13.
Nesse outro paralelepípedo é a mesma coisa. O A é 6, o B é 8, o C é 10. Então é só jogar na fórmula. Nas fórmulas, né? Então vai ser área da base, 6 vezes 8, 48. Essa base aqui, ó. Área lateral, 2 vezes BC mais AC. Então 2 vezes 8 vezes 10 mais 6 vezes 10. 2 vezes 80 com 60, dá 140. Então 2 vezes 140 é 280. Área total, 2 vezes AB mais BC mais AC. Se vocês não errarem os valores das letras, vocês não vão errar nada. Então vai ficar 2 vezes A vezes B, 6 vezes 8. Tem que seguir na ordem certinho. Mais 8 vezes 10, mais 6 vezes 10. Então 2 vezes 48 com 80 com 60. 2 vezes 188, que dá quanto? 376. O volume é A vezes B vezes C. Então 2 vezes 6 vezes 8 vezes 10, dá 480. Diagonal da base, diagonal do paralelepípedo é o mesmo raciocínio que eu já expliquei. Nesse outro aqui, ó, o A é 10, o B é 5, o C é 18. Então só jogar nas fórmulas. Área da base, 10 vezes 5, 50. Área lateral, 2 vezes BC mais AC. Então vai 2 vezes 5 vezes 18 mais 10 vezes 18. Então dá 2 vezes 90 com 180, dá 270 vezes 2, dá 540. Área total, 2 vezes AB mais BC mais AC. Então 2 vezes 5 vezes 10 mais 5 vezes 10 é 10 vezes 5, 5 vezes 18 e 10 vezes 18. Então vai dar 50 com 90 com 180. Multiplicando por 2 dá 640. E o volume é 10 vezes 5 vezes 18, que dá 900. Agora finalmente o cubo. O cubo é o mais fácil que tem, porque o cubo tem todos os lados iguais. Então aqui esse cubo tem lado 3, o outro tem lado 1, tem lado 2, outro tem lado 3, outro tem lado 4. Facinho. A área da base, lado ao quadrado. O A ao quadrado. A ou L é a mesma coisa. Tem livro que chama de A, tem livro e o professor também chama de A, de L, tanto faz. Então vai dar A ao quadrado, C lado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. A área da base. A área lateral são 4 bases, 4 lados. 4 vezes lado ao quadrado. 4 vezes 4 dá quanto? 16. A área total são 6. 6 lados ao quadrado. 6 vezes 4, 24. Moleza. Volume, lado ao cubo. 2 ao cubo, quanto é que é? 8. 8 metros cúbicos. O importante é sempre que for área é metro quadrado. E volume é sempre metro cúbico. E aqui é a diagonal da base e a diagonal do cubo. É só jogar na fórmula. Nesse outro cubo aqui o lado é 3. Então em vez de jogar o 2, joga o 3. 3 ao quadrado, 9. Olha lá. 4 vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9, 36. Facinho. Nesse aqui na área total, ó, 6 vezes 3 ao quadrado. 6 vezes 9, 54. E nesse aqui, 3 ao cubo, 27. Beleza? Nesse último aqui, ó, aí já tem o lado valendo 4. Então 4 ao quadrado, 16. Aí vai ficar 4 vezes 4 ao quadrado na área lateral. 4 vezes 16, 64. Na área total, 6 vezes 4 ao quadrado, porque 6 vezes 16 dá 96. E o volume é 4 ao cubo, que é 64. Aqui estão os exercícios. Então, para vocês entenderem, eu fiz o seguinte esquema. Eu botei as 3 figuras aqui, que a gente estudou, mais essas 2 aqui, né? São 5 figuras ao todo, né? Essas 3 primeiras são os prismas. Essas 2 aqui são o paralelepípedo e o cubo. Esses valores aqui são para todas as figuras. Então, por exemplo, esses que eu acabei de explicar agora, eu tirei daqui, ó. A aresta da base 2, altura 3. Então, mas eles servem para todos os prismas. Por exemplo, esse A aqui serve tanto para o primeiro prisma, como para o segundo, como para o terceiro. O B também é a mesma coisa. Você vai substituir os valores, quando fizer a conta, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. E assim sucessivamente, ó. Essa letra C. Joga no primeiro, joga no segundo e joga no terceiro. Então vocês podem tentar fazer alguns tirando os valores daqui mesmo e substituindo nos prismas. Mesma coisa do paralelepípedo. Esses valores aqui são do paralelepípedo e esses valores aqui são do cubo. O A, B, C do paralelepípedo. E esse A aqui, que é a aresta, o lado, é do cubo. E aqui depois eu botei o gabarito, que são as respostas. Quando você for tentar fazer os exercícios, vocês podem ver que já tem aqui a resposta para ver se vocês estão acertando.
Botei o gabarito do prisma, quadrangular, do triangular, seguindo a ordem, né? Da área da base, área lateral, área total e volume. Do hexagonal, do paralelepípedo e do cubo. Então o gabarito está todo aí. Beleza?